página, Pronto, vamos Gil. para a página. Peraí, vê se marcou nele. Ah, meu Deus, essas coisas quando caem, essas internet. Aí nós temos aqui, deixa eu só atender Gil aqui para eu dar continuidade. Página 115. 115. É. Eita, mas gosta de inglês, graças a Deus. Que bom. Tá ali, agoniadinha. Caiu aqui. Ah, eu disse, mulher, me ajuda aqui. Que caiu do meu celular. Quem A é minha celular você? descarregando, aí desconecta. Aí também, né? Uma coisa, o WhatsApp, eu digo, pronto, agora deu. É 106, é? Não, 115. 115. 115. É. Deixa eu pegar o caderno, ver onde tá ficou. Pronto, já tá aí, 115, olha aí. Peraí, vê se não chegou aqui, não. Deixa eu. Mas tá tudo. Pronto. Pronto, Isso. qualquer coisa é só falar. Marconildo, passa a página. Obrigada, viu? Ai, se não fosse você, a gente tava tudo ferrado. A consolidação do absolutismo na França. As disputas religiosas entre huguenotes e católicos ameaçavam a unidade da França para tentar pacificar o reino Henrique IV, 1553-1610, rei francês da dinastia Bourbon, promulgado o Edito de Nantes. O documento concedia liberdade de culto aos protestantes franceses. O rei seguinte foi Luís XIII, 1610 a 1643. Ele nomeou como primeiro-ministro o cardeal Richelieu, cuja atuação conseguiu reforço o absolutismo francês, diminuindo o poder dos nobres, que se opunham ao poder real e controlavam diversas religiões da Europa, ameaçando as ambições expansionistas da França. A França ajudou a combater os Habsburgo nas lutas holandesas pela independência, na restauração portuguesa e na Guerra dos 30 Anos. Quando esse último conflito terminou, em 1648, a França havia estendido seu domínio sobre os territórios, tomando do Sacro Império, e afirmava sua posição como potência continental europeia. Então, aqui, revisando a leitura, e a gente vai dar entendida, a disputa religiosa, huguenotes e católicos. Huguenotes eram os protestantes, né? E ameaçava a unidade da França. Para entender a pacificar o reino, o que foi que Henrique fez? Henrique francês, da dinastia de Bourbon, ele promulgou, ele ordenou a publicação de tornar oficial publicamente o Edito de Nantes. O que era o Edito de Nantes? Documento que concedia a liberdade do culto aos protestantes franceses. Então, isso foi em 1598. O rei seguinte, que foi Luís XIII, já não era mais, né, Henrique IV, era Luís XIII. Em 1610 e 1643, ele nomeou como primeiro-ministro o cardeal Richelieu, cuja atuação conseguiu reforçar o absolutismo francês, diminuindo o poder dos nobres que se opunham ao poder do real e controlavam diversas regiões da Europa, ameaçando as ambições expansionistas da França. Aí ele diz, a França ajudou a combater os Habsburgos nas lutas holandesas para a independência da restauração portuguesa e na Guerra dos 30 Anos. Quando esse último conflito terminou, em 1648, a França havia estendido seu domínio sobre os territórios, tornando-se do Sacro Império e firmava sua posição como potência continental europeia. Então, aqui a gente vai ver o Império Europeu no século
XVI e o século XII. Marconil, tu passa a página, por favor, para a gente ver o mapa. Nildo, passa a página, por favor, viu? Nildo. Marconildo. Marconildo. Porque eu não posso nem passar adiante, porque é para mostrar o mapa a vocês como foram, né? Isso, obrigada. Então, o desmantelamento do poderio do Habsburgo. Em 1580 e 1640, Portugal foi anexado pelo Habsburgo, a coroa espanhola formando o que ficou conhecido como União das Coroas Ibéricas. A independência só veio em 1640, com um movimento chamado Restauração. Os holandeses obtiveram sua independência na Espanha, em 1591, após uma longa revolta popular. O argumento dos revoltosos era que grande parte da população holandesa, protestantes, opunham-se ao governo católico de Habsburgo espanhol. Contudo, estes não reconheceram a autonomia da Holanda e travaram uma longa guerra com o país, que só veio terminar em 1648. Então, aqui é o desmantelamento do poderio do Habsburgo. Então, a gente viu no capítulo anterior, que a gente viu que foram os huguenotes, né, que eram os protestantes, e os católicos. E aqui ele está continuando, que em 1580 e 1640, Portugal foi anexado pelos Habsburgo, que era a coroa espanhola, formando o que ficou conhecido como União das Coroas Ibéricas. A independência só veio em 1640, com o movimento chamado Restauração. Holandeses obtiveram sua independência na Espanha e em 1581, após uma longa revolta popular. O argumento desses revoltosos era que grande parte da população holandesa protestante opunha-se ao governo católico dos Habsburgos espanhóis. Contudo, estes não reconheceram a autonomia da Holanda e travaram uma longa guerra com o país, que só terminou em 1648. Então, esse foi o desmantelamento do período dos Habsburgo que aconteceu. Ele disse que eles obtiveram a independência, né? Após a independência, teve uma revolta. Qual foi o argumento da revolta? Ele disse que grande parte da população holandesa era protestante, né? E opunha-se ao governo católico dos Habsburgo, que eram os espanhóis. Então, vamos... próxima página, vice-página 116. (116). Marconildo, troca a página. Nildo, olha, tu vai me perdoar um erro que eu tive aqui, que não era 116, não. Marconildo. Professor Marconildo. Eu acho que ele está na outra aula, não está escutando a gente. Ele está dando aula, Era porque era a página, não era nem, era a página 100. Ele está aí, Marconildo.
Eu dei um errinho aqui, bárbaro, por acaso. Olha, esse áudio fim do absolutismo foi a outra aula. Sabe qual é a página? Tu me perdoa aí. Porque eu vim tão assim, como por causa que eu fiquei logo nervosa, que eu tinha caído na internet, eu fiquei logo nervosa. Então, sabe qual era a página? Meu Deus, me perdoe. É a página 140, 141. 140. Ai. Essa página, Marconildo, foi da outra aula. Ele está me ouvindo? Será que ele está me ouvindo? Está em aula? Qual é a página, Gil? Professora Gil? É a página 140. Tá. Professor Marconildo, pode colocar na página 140, por favor? Porque a professora errou a página, sem querer. Foi. Porque quando eu cheguei, a página estava passada e quando eu vi, eu disse, o auge eu não dei a semana passada, o auge do fim do Foi, absolutismo francês foi foi. da semana passada. Me perdoem aí, tá certo? Tá Aí a certo. página A página 140, que é a 140. administração, a 140. Diga a ele aí que desculpa, por favor, que eu errei. Tá, fala com ele pelo WhatsApp pra ver se ele escuta. Vê aí, vê se ele consegue pelo WhatsApp. Diz a ele que, por favor, Vão ser 2 assuntos para a prova, viu? O estado absolutista, depois o Marconildo vai mandar para vocês. Aí eu não posso repetir o absolutismo de novo, não, e o restante, né? Do assunto. Marconildo, Mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Espera um pouquinho que ele vai aparecer aqui. tá certo, tá. Pode passar, Gil? Ô, Marconildo, tu vai me perdoar, sabe por quê? Porque eu tava na página 140. Esse absolutismo, esse áudio do fim do absolutismo francês foi da semana passada. Aí a página é 140. Aí, como o marcador do livro estava nela, porque eu estava fazendo as provas, não vai ser 2 assuntos, né? Aí ficou nela. Aí eu digo, eita, quando eu vi agora, eu digo, Jesus, me perdoe. Aí a página 140, tu me desculpa, viu? É aí, obrigada, viu, Marconildo? Desculpe aí, mas porque eu não queria, como eu tenho que terminar o assunto, aí eu não queria, né? Administração colonial espanhola. Eu tenho que terminar esse assunto, fazer exercício, eu não queria. Aquele já vai cair na prova, mas
Então, a descoberta das ricas jazidas de metais na América Espanhola levou à criação das leis de órgãos administrativos, visando ao controle sobre a colônia. Eram elas: Casa de Construção, localizada na cidade portuária da Servilha, na Espanha, era responsável pela organização e fiscalização do comércio entre as metrópoles e suas colônias e por toda a imigração e navegação ao Novo Mundo. Conselho Supremo das Índias, responsável pela administração das colônias, elaboração das leis e fiscalização dos funcionários coloniais. Sistema de portos únicos, sistema segundo o qual somente alguns portos da Espanha e da América Espanhola podiam efetuar transações com os produtos coloniais. Na Espanha, o porto de Servilha, onde funcionava a Casa de Contratação, e o de Cádiz, na América. Veracruz, atual México. Porto Belo, atual Panamá. A Cartagem, atual Colômbia. Com essas medidas, a metrópole espanhola garantia exclusividade e maior controle do comércio de sua colônia e anulava lucros consideráveis que lhe permitiam transformar-se em uma das maiores potências. Então, a gente vai ter a ilustração do que ele está falando, certo? Do que a gente está falando. Aí ele diz, isso é a administração espanhola, né? Aquele dia a descoberta risca de jazidas de metais, quer dizer, descobriram bastante metais na América Espanhola, que levou à criação das leis e dos órgãos administrativos, visando o quê? A controlar sobre a colônia. Então, eram elas. Então, essa carta de contratação que fazia localizada na cidade portuária de Servilha, na Espanha, responsável pela organização e fiscalização do comércio entre a metrópole. Esse comércio que a gente está vendo, que é esse comércio de metais, né? Pela organização e fiscalização do comércio entre as metrópoles e suas colônias, por toda a imigração e navegação do Novo Mundo. Que o Novo Mundo que eles tinham descoberto, né? As terras tinham descoberto várias, apesar disso que eles já tinham vindo ao Novo Mundo muitas vezes. Conselho Supremo das Índias, responsável pela administração das colônias e elaboração de leis e fiscalização dos funcionários coloniais. E o sistema de portos únicos, que era o sistema segundo, o qual somente alguns portos da Espanha e da América Espanhola podiam efetuar transações com os produtos coloniais na Espanha. O porto de Servilha, onde funcionava a Casa de Contratação. Então, a gente vai ver essa imagem que ele vai mostrar agora. Aí, Marconilton, por favor, passa a imagem aí para a gente ver. E depois a gente vai ver o resto da leitura. A imagem, viu, Marconilton? Isso, ver a imagem. É a imagem que eu quero mostrar e o resto da leitura. Isso. Aí a gente está vendo o edifício onde funcionava a Casa de Contratação de Servilha, na Espanha, como ele disse na leitura. Vocês vão ver a imagem, né? E o Arquivo Geral das Índias, criado em 1785, o arquivo abriga toda a documentação referente às colônias espanholas. Isso é uma foto de 2017, que essa foto aí foi tirada em 2017. Então, ele está mostrando. Aí tem os vice-reinados. O desenvolvimento das atividades exploradoras na América transformou-se as possessões espanholas em um vasto império para organizar, controlar e administrar as colônias. O Estado espanhol subdividiu-se em vice-reinado, cada um governo por um vice-rei, que representava o monarca espanhol na região e era fiscalizado pelo poder central. Então, ele está informando aqui como foi o vice-reinado. Esse desenvolvimento das atividades exploradoras na América transformou-se as possessões espanholas em um vasto império. Então, para organizar, controlar e administrar as colônias. O Estado se dividiu-se em vice-reinados
e um governo por um rei, governado por um rei que representava o monarca espanhol da região. E era fiscalizado pelo poder central, certo? Então, quando ele fala em poder central, está falando na palavra centro, né? Então, vamos... Marconildo, por favor, passa adiante. Pode passar adiante a página, por favor, viu? Enquanto ele não vem, eu vou lendo aqui no livro. Quando ele chegar, enquanto ele está ocupado lá, quando ele chegar, se for para mostrar o mapa, aí eu chamo a gente dele. Localmente foram criados os códigos especiais. Isso. Aqui, ó. Aí vai ter o mapa também para a gente ver. Localmente foram criados os códigos especiais. Então, os vice-reinados e os principais portos da América Espanhola no século XII. Então, aqui, criados os cabildos, espécies de Câmara Municipal, dos quais participavam chapetones, funcionários e colonos nascidos 5 minutos, viu? Para a segunda aula. Certo. Nos colonos hispânicos, nascidos na América, os chapetones constituíam a camada mais privilegiada da sociedade colonial e ocupavam os altos cargos da administração. Então, aqui tem o vice-reinado e os principais portos da América Espanhola e da Espanha. Então, olha só, as setinhas aqui mostrando, aqui o vice-reinado de Nova Esperança, tá vendo? Aí aqui tem um pontinho de onde vem. Capitania Geral de Guatemala e o Porto Belo. Aí aqui tem Capitania Geral também da Venezuela. Aí vai para Servilha, Portugal e Espanha. E o vice-reinado em Peru, no Peru. Mas não, você está vendo que ele está mostrando uma setinha para onde ele vai. Pronto. Passa adiante, senão vai ficar muito tempo. Pode passar adiante aí, por favor. Viu, Marconildo? Para a gente... Passa a página adiante, viu? Para a gente para mineração. Aí a gente vai para mineração. Ainda tem outro... Vamos encerrar para a gente ir para a segunda? Pronto, aí eu tenho que terminar a leitura, porque esse é assunto da prova, viu, Marconildo? Continua nessa página. Continua aí, porque é assunto de prova, né? Só um minutinho, vou mandar o segundo livro. Certo, tá, tô aqui.